Olá, prazer. Meu nome é Lariane Lopes, eu sou coach holística e nesse vídeo eu quero compartilhar um pouquinho sobre como foi a transformação da Lari menina para mãe e os aprendizados e como eu lidei um pouco com a parte da gestação e da maternidade. Primeira coisa, assim que eu descobri que eu estava grávida, eu fiquei super feliz, mas foi um momento de transformação muito grande na minha vida, no qual eu comecei a reavaliar tudo que era valor para mim. O que eu gostaria que influenciasse a minha filha ou não. Pensamentos, ideias, pessoas. Eu tinha uma noção do que eu queria da vida, mas ali foi a hora de realmente começar a bater martelos, a falar isso eu quero, isso eu não quero, isso eu concordo, isso eu não concordo, isso eu dou conta, isso eu não dou conta. Então, a parte mais difícil na minha gestação foi a emocional. Por quê? A parte física, eu já tinha todo o conhecimento da neurociência, da física quântica, fisiopatologia, que é como se cria as doenças. Eu sabia exatamente que nos primeiros 3 meses, o corpo, você tem aquelas náuseas porque o baço pâncreas está sobrecarregado, porque ele precisa acumular mais água para ter esse processo de transfusão, né? Então tá passando de uma parte do outro as partes das vitaminas, tudo. Então eu sabia que eu precisava tomar bastante água. Eu sabia que eu precisava ter uma ingestão alta de legumes, de frutas, e isso tudo ia fazer com que eu tivesse bem-estar, uma sensação de tranquilidade, porque o mal-estar, toda doença, todo desconforto é seu corpo falando assim: ei, tem alguma coisa errada aí? Então eu já sabia disso, quando tinha alguma coisa errada, quando eu tinha algum sinalzinho pequeno, eu já sabia lidar com isso. Então o que que acontece? Foi mais um processo de vencer a birra interna, de ai que saco, agora eu tenho que tomar suco verde, agora eu tenho que comer legumes. Então quando eu venci essa birra, que na verdade é um processo emocional, teve ali a parte de se planejar, né? Então, de fim de semana eu ia lá, comprava tudo, deixava as coisas de suco verde tudo num potinho. No fim de semana eu não tomava suco verde para não sobrecarregar, tomava mais sopa. Então, já deixava tudo bem preparadinho e aí foi tranquilo. O dia do nascimento da minha filha foi uma coisa assim realmente transcendental. Eu vinha, no decorrer de toda a minha gestação, assistindo filmes de crianças nascendo no carro. Porque eu ficava na minha cabeça assim, cara, vai ser tão simples, vai ser tão easygoing, vai ser tão de boas, que eu vou até assistir filme porque vai que nasce no carro. Claro que eu não queria que nascesse no carro, mas era só pra eu ficar mostrando pra minha mente que ia ser fácil, que eu ia dar conta, que tá tudo bem, porque é um pouco assustador essa coisa de gerir em si, né? E aí, o que acontece? No dia do meu parto, o pai da minha filha não tava. Ele tava preparando as coisas dele para vir morar em São Paulo, na capital. E eu tava sozinha, minha mãe falou que ela não era uma boa pessoa para ajudar nessa hora, então de última hora eu tive que chamar uma doula, e a doula ela ficava a todo momento ali, falando para mim assim, me perguntando sobre todas as cenas que eu fui forte na minha vida. Então, de uma forma, ela foi trazendo toda essa força, toda essa guerreira que existe dentro de mim. E na hora ali do parto em si, na hora que eu cheguei no hospital, eu já cheguei com 10 centímetros de dilatação, pronta pra parir. Que a médica chegou pra mim e falou assim, Lari, por que que você não tá sentindo tanta dor? Eu virei e falei assim, eu tava tão assustada em sentir a dor da contração, que eu encostava na parede e eu ficava com a mãozinha assim na barriga, porque eu pensava assim, gente, se eu que sou adulta tô assustada, imagina a criança que tão petitiquinha, não nasceu nem nada. Então eu ficava imaginando que saía uma luz branca da minha mão e ficava assim, não, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. E aí isso me ajudou a me distrair da dor, então eu não sentia tanto a dor. Aí a obstetra virou pra mim e falou assim, ah, então tá bom, legal, mas para de brincar disso agora, porque agora você precisa sentir a dor. A dor, ela vai te guiar, ela vai guiar seu corpo para tudo que precisa acontecer. Então você tem que parar de querer controlar a dor e sentir a dor, porque a dor vai te mostrar o caminho. Mas eu já falei assim, ah, tá, mas eu não quero mais brincar dessa brincadeira de ser mãe, não quero mais, cansei, não quero. E aí a médica falou assim, que foi, Lari, o que tá acontecendo? Do que você tá com medo? Eu virei e falei assim, ah, eu tô com medo de não ser uma boa mãe, de não ser boa o suficiente. Então a gente ficou ali, a médica chegou, a gente ficou uns 5 minutinhos tendo essa conversa, né? De vencer os meus medos, de tá tudo bem, você não vai ser perfeita. Foi uma coisa assim bem rapidinha, e aí eu já comecei a sentir a contração e realmente assim, ela nasceu em minutos. Eu cheguei no hospital, acho que no máximo em 15 minutos a Lolo tinha nascido. Então, foi incrível.
esse parto normal, sem anestesia, aprendendo isso, né, que a dor é uma guia. E a maternidade em si, pra mim, pelo que eu entendi, é assim, você vai pagar a tua língua. Então, assim, foi um momento de eu me reaproximar da minha mãe, de eu estar perto dela, de eu voltar pra religião, porque eu não vou usar minha filha como experimento para ensinar coisas para ela, valores, como ser uma boa cidadã, como ser uma pessoa ética. Isso são coisas profundas, né? Você não sai lendo um livro, 10 livros e pronto, usa teu filho de experimento para isso. Então eu voltei para a religião porque eles já vêm, ó, milhares de anos ensinando isso, fazendo um ótimo trabalho. E foi um momento também de eu aprender a não me cobrar tanto e ter mais leveza, assim, aquela coisa do, cara, eu dou o meu melhor. E se o meu melhor não for suficiente, a gente paga a terapia. Tá tudo bem. Então, eu consegui chegar nesse nível de tranquilidade da maternidade, isso faz com que pra mim seja muito leve o processo, assim. Leve o suficiente pra eu pensar assim, se eu soubesse que era assim, eu teria tido filho mais nova. Porque não é tão difícil assim como as pessoas falam. Então é isso. Nesse vídeo eu queria contar um pouquinho sobre os aprendizados da minha gestação, do parir e do que eu aprendi até agora como mãe. Pra mim, uma coisa que traz muita leveza no meu dia a dia é ter hábitos, ter rotina. Minha filha tem um calendáriozinho ali na geladeira que ela vai carimbando. Tomei água, arrumei o quarto, fiquei diva. Então assim, eu passava horas todo dia falando um monte de coisa que ela tem que fazer e agora tem um calendário ali, eu não preciso ficar falando. Ela adora ficar carimbando os negócios e aí ela vai lá, faz as coisas e carimba. Então assim, no decorrer do processo, conversando com mães, fazendo cursos, você vai descobrindo formas da sua vida ser mais leve, da sua rotina ser mais agradável. E isso vai trazendo a leveza pro processo. Então, no fundo, ter filho é fácil. O que não é fácil é a gente lidar com as nossas emoções. Mas se a gente se coloca numa postura de humildade, pede ajuda, aí pronto, fica mais leve. Então, esse foi algum dos meus aprendizados. É uma honra estar aqui. Essa é uma série de 365 vídeos no qual eu estou compartilhando mais a minha história. Para aprender a me comunicar melhor com as minhas histórias, para aprender a utilizar essas histórias para ajudar as outras pessoas. É uma honra estar aqui. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Eu estou super disposta a evoluir. Se você tem alguma dúvida ou alguma dificuldade, dor, sei lá, a tensão que você tá passando, coloca aqui também, a gente vai conversando e evoluir juntos, certo? Um grande beijo, um grande abraço, vamos junto nessa jornada de evolução.